Olá, aluno! Olá, aluna, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa quarta e última aula de projeto de software. Passou rápido, né? E o que nós vamos falar na aula de hoje? Nós vamos falar sobre as técnicas sequenciais e ágeis, tá bem? Você já me conhece, eu sou a professora Vanessa, é o nosso quarto encontro hoje. E sobre o que nós vamos falar? Você deve estar pensando, mas professora, a gente já viu técnicas ágeis. Sim, nós já vimos. No entanto, a gente vai relembrar hoje vários pontos, pontuando principalmente a questão da relação, qual é as maiores diferenças entre essa metodologia tradicional e a ágil. Então você vai ver que o contexto, inicial da nossa aula vai ser sobre esses pontos. Nós vamos tratar então sobre, quais são os principais pontos de diferença e assim você vai ter um panorama muito interessante sobre qual é a melhor para cada situação. Tá bem? Portanto, quando você estiver planejando os seus projetos de software, com esse panorama você vai ter ali um indicativo de qual é a melhor metodologia. A gente viu que as metodologias ágeis têm, sim, grandes vantagens, no entanto, a metodologia tradicional pode ser, sim, utilizada em diversos casos, tá bem? Mas, antes da gente, eu já adentrei bastante na aula de hoje, eu queria relembrar com você o que vimos na aula passada. Na aula passada, nós falamos sobre riscos, qualidade e documentação. Nós vimos que tanto os riscos quanto a documentação impactam diretamente na nossa qualidade, não é mesmo? A gente analisou que os riscos, existe uma forma da gente planejar eles, criarem respostas e fazer análises. Uma das análises mais importantes é a qualitativa, que é através da nossa matriz de rastreabilidade. Vimos também vários conceitos de qualidade, o que o PMI prega, e entre outros, e analisamos também que a documentação é algo essencial. Ela é uma parte da burocracia, a gente até teve uma interação muito legal na aula passada sobre isso, mas ela é importante em diversos pontos e não pode ser negligenciada, tá bem? Além das partes de metodologias ágeis, o que nós vamos tratar na aula de hoje? Nós vamos falar de gerenciamento de comunicação. Sim, a comunicação deve ser controlada e deve ter um gerenciamento, tá bem? Eu vou falar para você sobre a importância dessa gestão e vamos tratar também de ferramentas que podem ser utilizadas em diversas metodologias, tanto as ágeis quanto as tradicionais, e além de falar da evolução e manutenção de software. Eu sei que você, durante os nossos encontros, já ouviu eu falar incansavelmente sobre a manutenção de software, mas hoje você vai entender o porquê que eu bato tanto nessa tecla, tá bem? E qual que vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem? Na aula de hoje, então, você está concorrendo a uma vaga de emprego, e nessa empresa eles utilizam a metodologia ágil. Portanto, você deve conhecer muito bem os papéis, tá? Da equipe do Scrum, que é a metodologia ágil utilizada, para conseguir então essa vaga. E além disso, você tem que sugerir pelo menos 2 ferramentas para serem utilizados em projetos de software, tá bem? Essa vai ser a nossa situação geradora de aprendizagem. Vamos para o nosso primeiro assunto, nós vamos falar das diferenças e semelhanças na concepção e desenvolvimento de projeto. Nessa primeira parte, nós vamos tratar, então, sobre a nossa diferença das metodologias ágeis. A gente vai ver tanto a diferença entre as ágeis e a tradicional e também no gerenciamento de projetos, tá bem? Além de um compilado que eu fiz com as principais ágeis e suas características. A gente vai ao quadro, pois a gente vai analisar a primeira tabela. Tá bem? Então, quais são as primeiras diferenças? Essas são as mais gritantes, as que a gente tem mais diferenças ali entre um e outro. Aqui, a primeira, que é a metodologia tradicional, ela traz condução do processo à risca. Na metodologia ágil, nós temos processos mais maleáveis. Por quê, Porque na metodologia ágil, eu não preciso seguir tantos processos. Quer dizer que não existe processos? Existem, ó. No entanto, eles são maleáveis, tá bem? A gente pode ali escapar do processo caso tenha alguma intervenção, algum problema. Já na metodologia tradicional, isso é mais complicado. Acaba quebrando o ciclo e para retornar é mais complexo. A gente sabe que as metodologias tradicionais são resistentes à mudança. Por quê? Porque como a gente segue essa condução à risca do nosso processo, fica muito difícil a gente ter, então, mudanças sendo adicionadas ali nele, Se você está lá na parte de desenvolvimento, aparece um novo requisito,
Poxa, eu tenho que voltar lá no início do meu processo, né? É algo custoso, é algo mais resistente. Já a metodologia ágil, nós sabemos que ela aceita mudanças ao longo do tempo, porque os seus processos são maleáveis, ela geralmente faz a sua composição em ciclos, então tudo isso auxilia. Nós temos aqui na metodologia tradicional normas que definem padrões a serem atingidos, né, a serem seguidos, e no caso é baseados em dados estatísticos a metodologia tradicional. Por que a gente tem então essa diferença, né, principalmente na parte da estatística na nossa metodologia ágil? Porque a metodologia ágil, ela sabe olhar para o processo, né, e olhar para os seus projetos antepassados e ter uma estimativa. Então, ela consegue, através de estatística, ver quais são os melhores passos, as melhores técnicas, as melhores práticas a serem seguidas, tá bem? Coisa que na metodologia tradicional não existe. Se eu estabeleci um ciclo de vida, né, um processo no começo do meu projeto, né, e para todos os projetos recorrentes, o que acontece? Eu vou seguir. Não importa se as estatísticas estão dizendo que não está dando certo, que o escopo está muito grande, que o cronograma provavelmente vai falhar. Isso com as metodologias tradicionais não adianta, tá? Então, a metodologia ágil utiliza das perspectivas passadas para conseguir, então, melhorar ali o seu projeto e melhorar os seus processos. Vamos voltar ao quadro para a gente finalizar essa primeira tabela. Nas metodologias tradicionais, nós temos contratos mais rígidos e na metodologia ágil eles não pregam o uso de contratos flexíveis. Perceba que se não tiver um contrato, tem que haver uma confiança e colaboração tanto da empresa quanto do nosso cliente, tá? Mas normalmente os contratos são mais flexíveis, então a gente liga menos para as cláusulas. Continuando com essas diferenças, nós temos aqui que o cliente não possui, né, o poder de decisão no desenvolvimento. Ele nem sabe o que está sendo desenvolvido, por isso fica tão complexo. Já a metodologia ágil, o cliente faz parte do desenvolvimento, ele está sempre tendo em mãos pequenas versões para conseguir acompanhar a quanto anda, né, aquele desenvolvimento. Na metodologia tradicionais, nós temos grandes equipes, já na metodologia ágil, nós temos equipes reduzidas. Equipes reduzidas geralmente trabalham melhor, são menos pessoas para causar conflitos, não é mesmo? É mais fácil você estabelecer uma ideia com poucas pessoas, geralmente tem resultados melhores, e é essa a adoção da metodologia ágil. Nós temos custos altos gerados pelas mudanças, aqui na metodologia poucos, né, custos com mudança, já que nós temos essas modificações, o nosso desenvolvimento de projeto, né, sendo feito aos poucos, as modificações acabam não tendo tanto impacto. Temos a metodologia tradicional sendo focado em processos e a metodologia ágil focado em pessoas. Qual que é a diferença entre essas duas, né? Por que uma é focada em processo ou outra em pessoas? Quando a gente fala que a metodologia tradicional é focada em processos, né? Ela é focada em quê? Em seguir os passos estabelecidos. Não importa se vier aqui o Zuckerberg na frente falar que aquilo não funciona. Não adianta, tá? Eu utilizei o Zuckerberg, foi o primeiro que veio na minha cabeça, mas pode ser qualquer especialista da área. Não adianta, tá bem? Ela vai seguir o que está no passo a passo dela. Já a metodologia ágil, não. O que ela faz? A pessoa desenvolve o software, a pessoa desenvolve o processo, ela vai ouvir essa pessoa, tá bem? Então, se uma pessoa do time Scrum, por exemplo, chegar e falar assim, olha, eu acho que a gente deveria fazer isso, eu acho que o nosso processo aqui, as nossas sprints deveriam demorar uma semana a mais, ela vai parar e ouvir. Já na metodologia tradicional, se tiver um problema ali no planejamento, né, mesmo que chegue uma pessoa super entendida, um auditor, provavelmente ele não vai ouvir e vai continuar ali fazendo as suas práticas, tá? Então perceba como que a metodologia tradicional ela é bem mais engessada que a nossa metodologia ágil. A gente terminou as diferenças entre eles. Agora a gente vai analisar as diferenças entre o gerenciamento de projetos. Então, como que é um gerenciamento de projetos na metodologia ágil e como que é um gerenciamento de projetos na metodologia tradicional? É isso que a gente vai analisar agora na tabela.
Então, nós temos que na tradicional, nós temos o desenho no início. Portanto, se você utiliza o ML, você vai executá-lo aqui no início, lá na parte de planejamento, de requisitos também, esse desenho é feito logo ali. Já na Ágil, ela é feito continuamente. E isso ajuda o quê? Ajuda também nas mudanças, já que se eu desenho tudo no início, se eu tenho uma modificação lá no meio do meu projeto, eu tenho que vir e modificar esses desenhos. Por quê? Porque senão eles vão ficarem ali defasados. Temos um escopo fixo, tá? E no caso da Ágil, um escopo flexível. Na tradicional, nós temos entregas, só que são grandes, tá? São versões quase que completas. Na Ágil, a gente já acaba entregando atributos, requisitos, pequenas funcionalidades. Na tradicional, ela é indicada para projetos com baixa incerteza. Por exemplo, os embarcados. Os embarcados são ali artefatos que possuem uma baixa incerteza, os requisitos às vezes não mudam muito. Por isso, a metodologia tradicional, ela pode ser sim utilizada principalmente para projetos com baixa incerteza. Já a metodologia ágil, né, é para projetos que mudam constantemente, que possuem uma alta incerteza na sua concepção. Na tradicional, nós temos baixa interação com o cliente, já foi dito, né? Na ágil, uma alta. E no caso, as equipes tradicionais, elas são convencionais. Já as equipes do projeto ágil são auto-organizáveis. Isso indica que elas não necessitam de um gerente de projeto, de alguém comandando. Elas podem tomar decisões sozinhas. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui uma tabela bem interessante que mostra as nossas metodologias principais ágeis, né, que já foram apresentadas, e ali algumas características. Perceba então que nós temos o XP, o Scrum, o FDD, o ASD e o Crystal. Os requisitos, né? Como que faz esse levantamento? No XP, os clientes escrevem, geralmente a próprio punho, ali dizendo o que eles esperam do programa, do projeto. Já o Scrum, nós temos o produto backlog, aonde os requisitos estão ali listados. No FDD, o artefato ficha, no ASD, sessões e no Crystal, entrevistas e briefings. As interações, né? Quais são os ciclos geralmente de desenvolvimento? 1 a 4 semanas, a sprint também de 2 a 4 semanas, geralmente 30 dias. O FDD, 2 semanas, o ASD, 4 a 8, perceba que o ASD ele é um pouco maior. Por quê? Se você se lembra, essa metodologia, ela busca desenvolver primeiro o que vai causar riscos, por isso ela aumenta esse tamanho. E o Crystal, 2 semanas. Aqui temos mais características também, mas eu quero que você se atente aos diagramas. Perceba que tanto o XP, o FDD, o ASD e o Crystal, eles possuem basicamente os mesmos diagramas de classe, de uso, de sequência ou atividades, tá bem? E por que o Scrum não possui nenhum diagrama associado? Porque nesse caso, o Scrum não é voltado somente para desenvolvimento. Obviamente, a gente pode utilizá-lo numa empresa de software, mas o Scrum ele pode ser utilizado para qualquer gerenciamento de projetos, tá bem? A gente finaliza aqui, então, este bloco. Continuaremos falando sobre as diferenças entre as metodologias tradicionais e ágeis, no entanto, voltando para equipes. A gente vai trazer, então, um panorama da equipe, principalmente do Scrum, já que é a metodologia ágil mais utilizada, e no final a gente vai relacionar com o gerente de projetos de uma metodologia tradicional. Então você vai conseguir analisar bem, né, o que o gerente de projeto faz e o que é relacionado a qual papel do Scrum, tá bem? Mas a gente vai iniciar falando do Product Owner, né, que é um dos principais papéis do Scrum. Você sabe que este encarregado, ele é ali parte, né? Ele faz todo o produto backlog, ele seleciona os requisitos que vão para a sprint, que é chamado de sprint backlog, então ele tem um papel fundamental dentro do nosso Scrum, não é mesmo? Mas eu trouxe uma imagem que vai mostrar 2 pontos muito interessantes aqui do Product Owner. Perceba que a gente tem as sprints acontecendo, né? Esse desenho simboliza isso. E a gente tem aqui a priorização e também o feedback e avaliação. Todos eles devem ser feitos pelo Product Owner. Por quê? Porque ele vai, então,
priorizar o que vai entrar na sprint, né? A sprint backlog, você lembra? E no caso, depois, com o fechamento da sprint, o que ele vai fazer? Né? Ele vai ter um feedback, ele vai analisar, olha, o que saiu dessa sprint realmente está ali no escopo do projeto. Ou o que aconteceu durante essa sprint, eu vou ter que modificar o meu projeto e tomar outro rumo. Perceba a característica do Product Owner, ele tem que ter ali muito domínio do projeto e ser uma pessoa muito voltada a negócios, já que a característica principal dele é fazer essa priorização, é delimitar quais requisitos vão para a sprint e também, a partir do feedback, conseguir dizer se o projeto está no rumo certo ou não. E a partir desse feedback e avaliação, né, após a sprint, a nova sprint, a sprint seguinte, vai ter que estar ali já ajustada para o que foi avaliado, tá bem? Além disso, o Product Owner, ele faz a questão de escopo, de custo, tá bem? Conversação com o cliente, então ele é ali um gerente, né? Ele anda ali bem pela parte de requisitos, conversação com o cliente e também priorização das tarefas. Outro papel muito importante que nós temos dentro do Scrum é o Scrum Master. O Scrum Master, ele é um facilitador, diferente do Product Owner, que ele é voltado a negócios. O Scrum Master ele é voltado a pessoas. Então, ele está ali para facilitar, principalmente, a vida do time Scrum. Ele está ali sempre participando das sprints, geralmente removendo impedimentos que podem ali atrapalhar o andamento do ciclo, tá bem? Então, ele tem essas principais características. Mas eu trouxe uma imagem para a gente analisar algumas características principais deste elemento da equipe do Scrum. Ele é então um facilitador, ok? No caso, ele vai então facilitar reuniões, no caso ele vai também os projetos, também, então ele tem todo esse facilitador. Quais reuniões ele pode, por exemplo, facilitar? Ele pode ali agrupar o time para fazer as reuniões diárias, por exemplo. Ele é o guardião do processo, ele é bem colaborativo, tá bem? Transparente, líder servidor, questionador e paciente, né? Como ele vai ter que lidar com o time Scrum, não adianta ser uma pessoa impaciente. Uma característica interessante do Scrum Master é que ele não resolve problemas ali durante a sprint. Quem deve resolver esses problemas são o time Scrum. Tá bem? Daí você pensa, mas professora, você disse que ele é um facilitador. Sim, ele orienta que o time Scrum tome determinadas atividades, né? Mas quem deve determinar mesmo é o time Scrum e não o Scrum Master. O Scrum Master serve muito para facilitar como um articulador, tá bem? Então, ele tem essa característica. No entanto, essa característica de times organizáveis, né, e o quanto o Scrum Master participa dessas decisões, está muito relacionado com a maturidade desse time. E no gráfico que eu vou te apresentar agora, tem essa característica bem especificada. Perceba que nós temos aqui a atuação do Scrum Master em time com auto-organização crescente. Se meu time tem uma auto-organização pouca, né? Ele não é um time tão auto-organizável, o Scrum Master vai se dedicar mais ao time. No entanto, conforme eu vou tendo um time mais auto-organizável, a minha dedicação de tempo do Scrum Master é menor. E isso, né, essa diminuição do tempo faz com que o Scrum Master possa trabalhar em demais projetos. Então, ele não precisa ficar ali voltado para um único. Se o time for auto-organizável, ele pode sim se dedicar a outros, tá bem? Já partindo para a equipe do Scrum, né, o time Scrum, quais são as principais características dessa persona, né? Primeiro, que ela é multifuncional, então devem ter habilidades complementares, é importante que esse time Scrum seja bem diverso, tá bem? Auto-organizável, então, no caso, ter autonomia para fornecer as melhores soluções e definir, no caso, ferramentas, formas de trabalho, normalmente pequeno, tá bem? E autônomo. No caso, eles vão gerenciar o próprio trabalho e tem autonomia também para definir como um trabalho. Uma das características mais importantes do time Scrum é essa daqui, sem dúvidas, tá? A auto-organização. Mas o que é isso mesmo, né? Vamos definir melhor. Os membros, então, não devem aguardar que seus gestores lhe atribuam trabalho.
perceba que eles sabem o que fazer, eles não ficam esperando ali comandos, né? Já na metodologia tradicional, isso não acontece. Geralmente você tem que esperar o comando para poder executar determinada atividade. A organização do trabalho deve ser feita em grupo. A comunicação entre membros deve ser frequente. Os membros devem compreender as demandas e os líderes e gestores, eles são necessários, tá? A gente não pode dispensar o Scrum Master por mais auto-organizável que o time seja. No entanto, não devem tomar ações que interfiram na maneira intensa de seu andar. Perceba, então, que um time auto-organizável, ele precisa de um gestor. Não é porque o seu time é auto-organizável que você vai dispensar o Scrum Master. Tá bem? Ele tá ali para ser um facilitador. No entanto, quanto mais autonomia tiver o nosso time Scrum, o que vai acontecer? Ele vai tomar decisões sozinhos, ele vai dedicar menos tempo ao Scrum Master, ele vai conseguir trabalhar melhor. Tá bem? Por isso a importância dessa característica da equipe. Agora eu trouxe para você uma relação entre, esses três papéis que eu já mostrei, o Product Owner, o Scrum Master e o time, com o gerente de projetos. O gerente de projetos, numa metodologia tradicional, ele executa muito mais coisas, né? Ele fica mais ou menos ali entre o Scrum Master, o Product Owner e um pouquinho do time Scrum. Mas a gente vai analisar isso na tabela agora. Então, essas são as nossas atividades de gestão do projeto, né? Nós temos aqui o gerenciamento de escopo, de custo, de qualidade, de cliente, o de aquisição, o de time e também remover impedimentos. No caso, o gerenciamento de escopo, ele está relacionado muito com primário, o Product Owner, e secundário, o time. Se fosse na gestão de metodologia tradicional, isso basicamente ficaria só para o gerente de projetos. Já na parte de custos, é o Product Owner, tá bem? De qualidade, é o time. De cliente, no caso, o Product Owner e o time. Por que o time entra aqui, Sendo que, pensando em metodologias tradicionais, somente o gerente de projetos teria relacionamento com o cliente. Porque dentro das metodologias ágeis, o cliente também faz parte do desenvolvimento, tá bem? Então, por isso que ele está aqui. No de aquisição, somente o Product Owner. No de time, no caso é o Scrum Master. E remover impedimentos, tanto o Scrum Master quanto o time. Tá bem? Então, essas são características. Perceba que dentro de uma metodologia ágil, nós temos muito mais delegação do trabalho do que se fosse para uma metodologia tradicional. Basicamente, todos ali seriam atribuídos ao gerente de projetos. E dividindo melhor, essas atribuições, a gente consegue o quê? A gente consegue pessoas melhor qualificadas, para tratar com o cliente, para resolver impedimentos do time e acaba não atribuindo tudo para uma pessoa que tem que cuidar de tudo isso e mais um pouco, porque é o gerente de projetos que toma conta do escopo, do cronograma e etc. Tá bem? Vamos falar de gestão de comunicação. A comunicação é imprescindível. Eu estou me comunicando com você neste momento. Mas dentro de um projeto de software, o que acontece? Muitas vezes a comunicação é negligenciada e a gente acaba tendo perda de informações. Pensa comigo quantas vezes você vai no cafezinho da empresa e conversa coisas sobre o projeto. Pode ser muitas vezes e pode sair ideias ali de soluções de problemas. No entanto, se você deixa para anotar depois ou nem anota e acaba perdendo essa ideia, o que acontece? Acontece que não valeu de nada, Foi uma comunicação ali que não agregou em nada. Quer dizer que eu não posso conversar sobre o projeto no cafezinho? Pode, mas é importante que se tenha uma gestão da comunicação para que as informações não sejam todas informais. Porque informação que não é formalizada, a gente acaba perdendo. E essa perda pode ser muito custosa, já que a comunicação pode ser um tipo de documentação. Tá bem? E é importante dizer que a comunicação não é só interna, então a gente não faz comunicação somente dentro da empresa. Em projetos de software, nós temos a comunicação com o cliente também.
que é uma das mais importantes, vamos se dizer assim, no começo de projetos, não é mesmo? Mas a gente vai entender quais são as maiores falhas dos nossos Product Owners, do Scrum Master e também do gerente de projetos, né? Qual é a maior falha que eles cometem numa gestão de projetos? A gente vai ao quadro, depois eu trouxe um gráfico que apresenta bem isso. Perceba que neste gráfico nós temos aqui diversas partes, né, que fazem diversas categorias que fazem parte da nossa gestão de projetos. Capacidade de entregar partes, domínio de ferramentas, conhecimento, gerenciamento de conflitos e comunicação. Perceba que a comunicação é a que possui maior porcentagem, então é a maior deficiência no caso das nossas da nossa gestão de projetos. E por que a gente tem essas deficiências, né? Porque geralmente ela é informal, tá bem? A gente não cuida dos canais de comunicação. Então tudo isso vai gerando, né, muitos problemas e acaba dificultando. Pensa você trabalha numa empresa, você está num projeto novo e você não sabe que vai ser implementado, você não sabe qual vai ser sua tarefa, ou o teu gerente de projetos falou de boca e depois você esqueceu uma parte. Isso acontece. Então, formalizar uma parte da comunicação é muito importante, tá bem? E para isso nós temos o gerenciamento de projeto, o planejamento, né, da comunicação. Por que é importante fazer esse planejamento da comunicação? Porque lá a gente vai entender, né, o que nós temos que delimitar, para quem a gente vai entregar a informação, porque não é todo mundo que precisa ficar sabendo de tudo, até para não ter tumulto, né, de informação ali recorrente, e também criar os canais de comunicação. A gente vai ao quadro, pois eu tenho ali as explicações do que é um canal de comunicação e você vai se espantar, tenho certeza, como uma equipe, né, com poucas pessoas ou até mesmo com poucos grupos podem criar diversos casos de comunicação. A gente vai ao quadro. Então, como que eu faço o planejamento de comunicação? Primeiro, determinar qual é o tipo de informação que eu quero, tá bem? Então, para esse grupo, qual tipo de informação que eu vou passar? Para quem, né? Esse para quem, ele pode estar voltado também à alta administração, somente à equipe de desenvolvimento, ao Product Owner, ao gerente de projetos e assim por diante. Muito importante a gente determinar quem vai receber essa informação. Também qual a periodicidade. Por quê? Porque se a gente está falando de comunicação, a gente precisa pensar. Comunicação também pode ser uma reunião, não é mesmo? Então, essas reuniões vão ser diárias, vou ter uma reunião depois da sprint e assim por diante. E como confirmar que eu recebi determinado entendimento, não é mesmo? Então, tudo isso pode ser ali, deve ser tratado no planejamento de comunicação. Olha aqui comigo, né, nessa imagem aqui. Perceba que eu tenho um PM aqui, né, que pode ser o nosso gerente de projetos, e eu tenho, no caso, 7 grupos, tá bem? Perceba a teia que se forma eu relacionando todos esses grupos. É aí que a gente parte do canal de comunicação. Para a gente calcular a quantidade de canais de comunicações, eu trouxe essa expressão. N é o número de partes, tá bem? Neste caso, seria 7. O gerente de projeto mais 7, né? Então seria no caso 8, e para isso nós teríamos 56 canais de comunicação, tá bem? É bastante coisa. Perceba que com 56 canais de comunicação, a gente, né, pensando em e-mail, a gente teria que disparar 56 e-mails diferentes, né, caso as informações fossem diferentes, para todos esses times. Então, para uma pessoa ter esse gerenciamento é muito complexo. Por isso que a gente não pode sair criando canais de comunicações, é importante ter uma delimitação e também não diminuir a nossa comunicação informal. Sabe o WhatsApp do grupo? Então, você pode marcar seu happy hour, você pode mandar meme ali, não tem problema. Mas falar de projeto, deixa para os canais formais, porque assim a comunicação chega a quem tem que chegar e também ela serve ali como um tipo de prova, de documentação, que aquilo foi tratado, de qual solução você propôs e assim por diante.
tá bem? Então perceba que os canais de comunicação não é tão simples assim, eu preciso determiná-los qual é. Mas quais são, né, esses tipos de comunicações que eu posso ter? A gente vai analisar agora no quadro. Eu posso ter alguns mecanismos de troca de informação, como a escrita, que no caso pode ser e-mails, publicações, até mesmo cartas, né? Então, atas, tudo isso é uma forma escrita. Temos a forma falada, que pode ser reuniões presenciais, videochamadas, tá bem? Entre outros. No caso, quando entra no formal ou no informal, temos que a formalidade é quando ela tem um registro ou ela ali tem algum tipo de hora marcada, por exemplo, a reunião. As informais são o WhatsApp, que não é controlado, também a conversa do cafezinho. Temos também alguns mecanismos de gestos, de mídia, que pode ser vídeos, no caso também imagens, e escolha de palavras é muito importante quando a gente troca informação, porque uma palavra errada pode levar a um desentendimento. É importante que nós entendamos também as dimensões dessa comunicação. Nós temos comunicações internas, que são informações que fazem parte apenas da comunicação da equipe. Perceba que neste caso, somente a equipe ali vai acabar recebendo determinado informação. Já a externa não, ela pode ser alinhada com o cliente, com o fornecedor e assim por diante. E o foco hierárquico, ele está relacionado com o público-alvo. Neste caso, nós podemos ter, então, alta administração, equipe, cliente, gerente de projetos e assim por diante. E para a gente finalizar, nós temos que entender quais são as modalidades de comunicação. Nós temos a modalidade interativa, no qual envolve as pessoas se comunicando em tempo real. Então, é uma ligação, uma reunião, uma videoconferência, também você está ali em tempo real com aquela pessoa. Já a modalidade ativa, as informações são enviadas por uma parte a outra, mas a resposta não é garantida. Como no caso dos e-mails, também publicações, que muitas vezes ela é enviada, mas não precisa de uma resposta, ou até mesmo precisa da resposta, mas aquilo não ocorre. E por último, a passiva, nós temos que as informações são armazenadas em determinado local e depende da iniciativa do colaborador ir lá buscar. Como assim? Nesse caso, a nossa modalidade passiva é quando você tem que buscar uma informação no banco de dados, no repositório, tá? E assim por diante. Então, a informação tá lá, mas a gente tem que buscar. Também, como num projeto, por exemplo, você pode ter os documentos, né, o ML, tudo ali no banco de dados referente àquele projeto e você tem que ir lá buscar, tá bem? Então, essa foi a nossa gestão de comunicação. Vamos para a nossa primeira situação problema. Lembre-se que você está, então, almejando uma vaga de emprego numa empresa que tem metodologia ágil e ela quer saber mesmo se você conhece os papéis. A primeira coisa que a gente vai fazer nessa metodologia, né, é entender, primeiro é ver ali as características de cada papel. Mas a gente vai estudar somente dois, tá? O Scrum Master e o Product Owner. A gente vai ao quadro, por isso tem uma imagem que mostra ali algumas características desses dois personagens. O dono do produto, né, o Product Owner, ele é expert em Scrum, ele deve ter um domínio de conhecimento do negócio, habilidade de comunicação excelente. Por quê? Porque ele vai falar sempre com o nosso cliente, então essa comunicação deve ser muito desenvolta, conhecimento dos processos Scrum, habilidade para lidar com incertezas, ter uma habilidade também na negociação, ser acessível, proativo, decisivo, pragmático e foco nos objetivos. Então, essas são algumas características para ser dono do produto. Complicado, né? Bastante. Mas agora a gente vai ver do Scrum Master. O Scrum Master também deve ser expert em Scrum, deve ser um líder servidor, um moderador, resolve os problemas, deve ser bem acessível, motivador, porque ele precisa motivar o time durante a sprint. Perceptivo, mentor, habilidade de comunicação e introspectivo. Essas, então, são algumas características para a gente começar a nossa análise. Depois deles terem apresentado para você essas principais características, eles vão te passar algumas tarefas. E a partir dessas tarefas, você vai determinar se as tarefas são relacionadas ao Scrum Master ou ao Product Owner. A gente vai ao quadro, então, analisar quais são.
Garantir, então, que os problemas que afetam o time Scrum sejam resolvidos. Essa já é uma boa dica para a gente pensar em quem é dono dessas tarefas, não é mesmo? Ajudar a identificar os stakeholders para o projeto. Essa é um pouco menos. Garantir que o Scrum Board, só fazendo um adendo aqui, o Scrum Board é quase um Kanban, tá? No entanto, ele tem mais as características ali da sprint, mas poderia ser Kanban, que também não teria problema. E o registro de impedimentos continue sendo atualizados. Então, perceba que aqui nós estamos falando do quê? Ali da sprint, né? Do que está acontecendo no ciclo. Determinar a duração da sprint. E coordenar a criação do cronograma e de planejamentos de releases, tá bem? Releases são entregas. Com essas características dadas, o que você acha que é? Você acha que é o Product Owner ou você acha que é, no caso, o Scrum Master? Eu quero só revisar com você a parte de determinar a duração da sprint. A gente sabe que quem faz a categorização do que vai para o ciclo é o Product Owner. No entanto, olha, eu já dando um spoiler, quem dá a duração da sprint, quem fala que vai durar 3 semanas, 4 semanas, é o Scrum Master. Então, todas aquelas atividades listadas é do Scrum Master. Então, se você foi para sua entrevista de emprego e você respondeu o Scrum Master, você está a um passinho de conseguir essa vaga. Vamos para o nosso momento de interação. Eu trouxe uma pergunta aqui para você, eu quero que você interaja comigo e que você mande suas considerações, tá bem? Vou ler com você. Se você fosse o gerente de projetos, você faria um plano de comunicação? Por quê? Você viu ali na nossa aula a importância da comunicação. Se você fosse, então, gerente de projetos, você faria, no caso, um plano de comunicação? Se sim, o que você controlaria? Tá? Mande as suas considerações para mim, mandem suas dúvidas também, que daqui a pouco eu volto, então, para a gente interagir.
Voltamos então, tivemos uma participação e uma dúvida, tá? O pessoal de Taboão da Serra disse que sim, para manter a organização do projeto. Também acho que é um planejamento da documentação que não seja, obviamente, muito burocrático para manter ali, mas daqui a pouquinho eu dou minha opinião. Tem uma dúvida de Palmas. A dúvida é sobre o gerenciamento de software. Ela estava comparando o tradicional com ágil. O que seria alta incerteza e baixa incerteza em relação, já que os requisitos já foram definidos? A baixa incerteza e a alta incerteza, vou dar um exemplo. Ó. Quando a gente fala baixa incerteza, a gente está falando de geralmente coisas que não mudam. Por exemplo, quando a gente faz um sistema embarcado para ar-condicionado, o que o ar-condicionado tem que fazer, né, em poucas linhas? Ele tem que ligar, desligar, regular a temperatura. Geralmente o ar-condicionado tem ali um termostato dentro dele que vai medir a temperatura ambiente. Se não tiver na temperatura adequada, ele vai fazer o quê? Ele vai recircular o ar, né? Ele vai ali entrar. Então, basicamente isso. Tem outras funcionalidades, mas perceba que é isso, não muda. É tipo um ATM de banco. É saque, tirar extrato, né? Então, assim, é uma baixa incerteza no projeto. São coisas que não precisam de modificação. Já quando a gente fala de alta incerteza, é essa questão da gente ter requisitos que mudam, o nosso cliente que não sabe o que quer, também. Quer dizer que eu não posso usar metodologias tradicionais para problemas com alta incerteza? A gente é livre para fazer o que a gente quiser dentro de uma empresa, né, dentro de gerenciamento de projetos. Só que não é o mais adequado. Porque quando a gente fala que os requisitos estão definidos, eu posso ter definido tudo nos meus 2 primeiros meses da metodologia tradicional. Só que ali, ao decorrer, você acaba entregando algo para o cliente e ele não gosta. E aí? Você tem que mudar toda a documentação, você tem que fazer o levantamento de requisitos novamente, então é custoso. Então perceba que tem projetos com baixa incerteza, por isso que eu dou sempre o exemplo do embarcado, porque geralmente não tem, o ar-condicionado vai fazer isso, o ATM do banco vai fazer a mesma coisa, entendeu? Já projetos quando são algo para uma empresa que tem ali, não tem nem o escopo definido muito do que ele quer, então, por isso que a gente diz que é alta incerteza. Mas, obviamente, que você pode utilizar metodologias ágeis para desenvolver embarcados, você pode utilizar também metodologias tradicionais para desenvolver qualquer sistema. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, somente essas duas. Eu vou fazer a minha consideração sobre a dúvida que eu deixei. Eu também faria um gerenciamento de comunicação, principalmente do disparo de e-mails, então, para quem vai receber, quais informações vai receber, e também de reuniões. Eu acho sempre interessante ter uma ata pequena, só dizendo o que foi dito na reunião, né, para que não precise ali, para que quando você precisar relembrar de algo, esteja recorrente. No entanto, eu faria para reuniões muito importantes, como no final de uma sprint ou no começo de uma outra. Não faria das reuniões diárias, porque senão fica muito burocrático, muita papelada, tá bem? Essa é a minha opinião, não sou gerente de projetos, mas se eu fosse, eu faria assim. Vamos continuar então, nós vamos falar de algumas ferramentas e metodologias para a gestão de projetos, tá bem? A gente vai ver algumas ferramentas que não são usuais. Por quê? Porque nessas ferramentas, então, a gente consegue encaixar ali dentro do gerenciamento de projetos. A primeira dela é o planejamento estratégico, tá bem? A gente vai ao quadro para entender melhor sobre essa metodologia. O planejamento estratégico, então, é um plano de ação para impulsionar a empresa. Por quê? Porque ele busca saber esses 4 passos aqui. Geralmente o planejamento estratégico é para longo prazo, tá? Ou seja, 3 a 5 anos. O que o planejamento busca? Ele busca primeiro saber aonde estar, então qual é a realidade, né, da empresa, criar planos de ações, divulgar o plano de ação e monitorar os índices de desempenho de cada processo. Geralmente o planejamento estratégico é utilizado principalmente quando a gente fala de governança, né, no gerenciamento ali mais alto. No entanto, eles ajudam muito a organizar o nosso projeto de software, tá bem? Então, a gente pode pegar esses 4 elementos e utilizar ali para o gerenciamento de projetos e ver se o que está sendo realizado, né, está em conformidade com qual é a realidade da empresa, o que ela deve melhorar. Além do planejamento estratégico, nós temos uma outra técnica. Essa técnica, né, que a gente diz que é uma ferramenta, a ferramenta SWOT, ela é utilizada tanto para o planejamento estratégico como para o gerenciamento de projetos de software. O que diz, né, essa análise SWOT? Ela busca, então,
que a empresa identifique suas forças, suas fraquezas e, a partir disso, levantar as oportunidades e ameaças. A análise SWOT ela é interessante porque nós podemos utilizar para o planejamento estratégico, podemos utilizar para projetos de software, mas podemos utilizar principalmente para riscos, tá bem? E vimos que riscos é uma parte muito importante do nosso projeto, não é mesmo? Por quê? Porque ele pode ali trazer um transtorno